E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao Café com Dois Pão. Esse lugar pra gente conversar de Bíblia, teologia, de uma forma leve, simples, descomplicada e que talvez faça sentido pra vocês. Hoje a gente vai falar de um tema complicadinho, delicado, difícil de lidar, porque são poucos materiais falando disso. Existem poucos textos bíblicos pra gente criar teorias e são muitas as argumentações contrárias, principalmente no campo filosófico. E a pergunta de hoje veio da caixinha do Instagram. Se Deus criou Lúcifer, como o mal, o orgulho, o encontrou, sendo que o céu era perfeito? Se Deus criou tudo perfeito, como o mal entrou no céu? Como Lúcifer caiu? Como o mal tocou a humanidade? Se Deus é todo poderoso e bom, por que o mal existe? Essas perguntas elas não nasceram do nada, elas não nasceram numa discussãozinha lá do Twitter. Ela vem lá da filosofia antiga, o chamado problema do mal, que tem a origem com... Não sei se a origem é com ele ou se ele é o nome mais forte, que é o Epicuro, ou Epicuro, que coloca assim: se Deus quer impedir o mal e não pode, ele não é todo poderoso. Se pode e não quer, ele não é bom. E se pode e quer, por que o mal existe? Parece uma pegadinha, né? Uma armadilha ardilosa, né? Lógica, tipo, meu Deus, caí no checkmate teológico e filosófico, né? Mas a gente vai tentar organizar isso aqui biblicamente, teologicamente. Beleza? Primeiro ponto, o mal não é uma substância criada. Ele não é uma coisa que Deus fabricou e jogou por aí. Na tradição cristã, o mal é a corrupção do bem, é a distorção, é a desordem moral. A filosofia também acredita dessa forma, né? Deus cria os seres bons e o mal surge quando a criatura se afasta do propósito para o qual ela foi criada. Então, a gente indo direto à pergunta: como o mal tomou conta de Lúcifer se o céu era perfeito? A Bíblia, ela indica pra gente que os anjos foram criados bons, mas perfeição criada não significa impecabilidade. Só Deus é impecável por natureza. A criatura é finita, ela é dependente, ela possui essa liberdade e o poder de escolha. Deus é absolutamente soberano, mas as criaturas são moralmente responsáveis. E não existe contradição nos pensamentos de Deus. O orgulho de Lúcifer não foi algo que entrou no céu como um vírus que invade o corpo e causa uma doença. Foi uma decisão interna do coração. Uma autoexaltação, uma criatura que resolveu se curvar para si mesmo em vez de se curvar para Deus. O céu era perfeito porque Deus é perfeito, mas as criaturas, elas não são Deus. O mal não entra ali no céu como um invasor externo, como alguém que estava ali na espreita esperando uma brecha para acontecer. Ele vem da rebelião da criatura. E agora a pergunta fica um pouquinho mais difícil. Será que Deus não sabia disso tudo? E é claro que sabia. E aqui entram duas expressões importantes na teologia: o mal previsto e o mal predito. Alguns vão dizer que Deus apenas previu e permitiu, e outros, dentro da tradição reformada, afirmam que nada acontece fora do decreto soberano de Deus. Mas, em ambos os casos, a teologia cristã sustenta que Deus é soberano, Deus não é autor do pecado, Deus é bom, mas ainda assim o mal existe. E isso é conflitante, existe essa tensão, mas não é uma contradição. E aqui eu quero fazer uma pausa, um parênteses, para a gente fazer uma conversa dentro da nossa conversa. Quando as situações assim elas aparecem na Bíblia, ainda mais quando a gente fala do epicurismo, o problema do mal, a gente utiliza duas definições: o paradoxo e a antinomia. O paradoxo é mais comum para o nosso cotidiano, né? É uma afirmação que parece contraditória logo de cara, mas que pode ser verdadeira quando compreendida corretamente. É uma verdade, mais uma verdade, que parecem, né, estar conflitando, se chocando, mas elas não se anulam. Já a antinomia é quando duas proposições elas parecem, pela lógica, incompatíveis, mas ambas são verdadeiras e nós não conseguimos conciliá-las dentro da nossa racionalidade. A antinomia é algo que está para além do nosso limite de compreensão. Um exemplo clássico na teologia é: a soberania divina ela não anula a responsabilidade humana. De forma resumida, no paradoxo, essa aparente contradição ela pode ser resolvida quando a gente estuda e entende melhor as situações propostas. Já na antinomia,
essa tensão, esse conflito, essa rusga permanece mesmo depois que a gente estuda e entende melhor as situações. É meio que uma situação irresolvível pela lógica, sabe? As situações, as afirmações, elas independem da lógica para se configurarem em verdade. E eu não sei se fez sentido pra vocês, mas eu acho que eu talvez tenha deixado um pouquinho mais difícil. Mas vamos tentar resumir talvez um pouquinho mais. Já que a nossa proposta aqui é fazer uma teologia que faça sentido, né? O paradoxo é um nó que pode ser desatado com um entendimento mais profundo das matérias, dos conteúdos estudados. A antinomia é um nó que permanece além da nossa capacidade de desatar. Então, quando a Bíblia ensina duas verdades de difícil entendimento, o problema está na limitação da nossa compreensão, não numa incoerência divina. Então, quando o Epícoro apresenta as três afirmações, nós cristãos respondemos também com filosofia. Deus é soberano, Deus é bom, o mal existe. E nós não compreendemos plenamente como essas três afirmações elas conseguem existir, como elas harmonizam, mas nós acreditamos que há uma coerência plena na mente de Deus. E, fechando esse parênteses gigantesco que a gente fez, vamos para a humanidade. Como que o mal tocou a humanidade? Ele acontece da mesma forma. Gênesis 3 não descreve um mal criado ali no jardim. Inclusive a gente tem um vídeo aqui sobre isso, né? Sobre a serpente, a cobra ali no jardim perfeito de Deus. O Gênesis 3 mostra pra gente que o mal nasce da desconfiança, do orgulho, dessa falsa sensação de autonomia. A humanidade, representada por Adão e Eva, escolhe definir por si só o que é o bem e o mal. A estrutura é a mesma da queda angelical, a criatura querendo ocupar o lugar do Criador. Então o problema não é algo, um objeto chamado mal. O problema é a rebelião do coração humano. E agora, voltando para o Epícoro, se Deus é bom e poderoso, por que ele permite tudo isso? Talvez em vez de a gente perguntar como o mal começou, a gente pergunte quem é Deus diante do mal. O cristianismo é interessante porque ele não responde o problema do mal com uma equação, uma resposta super elaborada pelo chat GPT. Ele responde e resolve o problema do mal com a cruz. O mal não é explicado de qualquer forma, assim, friamente. Ele é enfrentado. Deus não fica distante, ele entra na história. E a pergunta não é só por que Deus permitiu o mal, é o que Deus fez com o mal. E a resposta é maravilhosa. Ele vence o mal em Cristo Jesus. E mudando agora um pouco a pergunta, se Deus é criador do bem, assim como como o bem acontece? O bem acontece porque ele reflete o caráter de Deus. O mal é essa distorção. Já o bem é o alinhamento da criatura com a natureza divina. Quando criaturas vivem conforme o propósito para o qual elas foram criadas, o bem acontece. E então, resumindo, Deus criou as criaturas livres. A liberdade real, ela envolve essa possibilidade de rebelião. O mal não é essa substância criada, mas é a corrupção do bem. O céu era perfeito porque Deus é perfeito, não porque as criaturas eram incapazes de pecar. O mal surge da criatura que se exalta e se rebela contra Deus. Deus, ainda assim, permanece soberano. Deus, ele não é o autor do mal, do pecado. E o mal, graças a Deus, não tem a palavra final nessa história. Se a pergunta do epicurismo é como isso é logicamente possível, a resposta cristã, usando da filosofia, é possível porque liberdade e soberania, elas coexistem em níveis que a nossa mente não consegue compreender. E o mais louco disso tudo é que, apesar de não ser o criador do mal, Deus não fica lá alheio a ele. Ele se fez resposta, ele se faz resposta, ele se coloca como o resolvedor do problema do mal. Ele resolve o problema do mal sofrendo o mal na cruz. E talvez, ou talvez não, esse é o ponto mais importante, porque a gente estuda, né, em várias áreas, mas a gente não pode ignorar que existe o elemento fé nessa situação. E a fé cristã, ela não elimina o mistério, ela confia em quem tem um controle, em quem governa esse mistério. E eu acho
que é isso. Vocês já sabem, né? A casa é de vocês, os comentários estão aqui, meu Instagram tá aqui. Vamos conversar, vamos trocar ideia e a gente se vê na próxima. Tchau!